24. E eu quero ler a partir do versículo 49. Deus abençoe também a minha esposa, que está aqui comigo, me acompanhando. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 49. Aleluia, glória a Deus. Doutor Lucas 24, 49. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e eis que vem, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mais uma vez: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Levanta a palavra para o céu e diga: Deus, fala comigo nesta noite. Amém. Tomai assento, desocupe as tuas mãos e adore o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos presentes, eu quero aqui ser objetivo e preciso naquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Há uma razão para que nós estivéssemos aqui hoje. Há um motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, neste culto profético, neste culto de Santa Ceia, para adorar e exaltar a Deus. E qual é a razão pelo qual nós estamos aqui hoje? A razão é que um dia alguém teve que padecer por nós. Um dia alguém teve que carregar o peso que a nós cabia, e ele carregou em seus ombros. E o profeta messiânico Isaías diz que ele sentiu as nossas dores, ele sangrou aquilo que era para nós sangrar. A Bíblia diz que ele foi ferido, ele foi humilhado, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Pela dor dele nós fomos transformados, fomos redimidos. E a Bíblia diz que esse que padeceu por nós, ele foi até o madeiro como ovelha muda. Ele não reclamou, ele não murmurou, mas ele foi cumprir aquilo que o seu pai o ordenou. Ele foi cumprir o propósito do seu pai. E a Bíblia diz que ele não foi enviado para que o mundo fosse condenado pelas suas mãos, mas para que o mundo fosse salvo por elas. Enquanto havia sobre ele condenação, sobre nós havia libertação. Enquanto sobre ele havia correntes, sobre nós essas correntes estavam sendo quebradas. Aleluia! Agora veja bem, esse cordeiro chamado Jesus foi crucificado no madeiro. Agora vão enrolar ele em um lençol branco, vão colocar ele dentro da sepultura de José de Arimateia, e lá está este cordeiro chamado Jesus de Nazaré, sendo crucificado e sepultado. No primeiro dia, quem passava diante daquela sepultura via a sepultura fechada, e não era uma porta, não, era uma pedra que estava intacta diante da sepultura de Jesus. No primeiro dia, quem passava por lá via a pedra no mesmo lugar. No segundo dia, quem passava por lá via a pedra intacta no mesmo lugar. Mas a Bíblia diz que na madrugada de segundo dia para o terceiro dia,
não foi removida por qualquer um, foi removida por uma teofania que aconteceu naquele dia, que significa a manifestação espiritual de um ser celestial. Sabe o que é tremendo? A sepultura de Lázaro, quem removeu a pedra foi os homens, mas a sepultura de Jesus, quem removeu foi o Deus dos homens. A sepultura de Lázaro, quem removeu a pedra foi a criatura, mas a sepultura de Jesus, quem removeu foi o Criador. A sepultura de Lázaro, quem removeu foi o servo, mas a sepultura de Jesus, quem removeu foi o Senhor. A sepultura de Jesus, quem removeu foi o homem qualquer, mas a sepultura de Jesus, quem removeu é aquele que tem poder no céu, é aquele que tem poder na terra, é aquele que tem poder debaixo da terra. Levante a tua mão e adore o nome dele. Maria está descendo, pastor Sidney, porque era de costume ela preparar materiais novos para levar até a sepultura do mestre. Mas quando ela chega lá, foi diferente do primeiro dia, foi diferente do segundo dia, porque o teu dia de hoje pode ter até sido ruim, mas não significa que amanhã também vai ser ruim. Um dia diferente do outro. Hoje você pode ter chorado, mas amanhã você pode sorrir. Hoje você pode estar na prova, mas amanhã pode chegar a tua vitória. Hoje você pode estar no vale da humilhação, mas amanhã pode chegar a exaltação. Eu sei que tem pessoa aqui que você está vivendo momentos difíceis, momentos caóticos na tua vida, mas Deus está dizendo aqui, ó, o dia de hoje não identifica o dia de amanhã. Se você me adorar de todo o teu coração nessa noite, eu vou prover um amanhã melhor. Eu vou prover um amanhã melhor. Maria está descendo, e quando ela chega lá, a pedra que estava diante da sepultura de Jesus estava removida. Só que olha que tremendo, havia um varão em cima da pedra. Maria está chegando e ela está notando que está diferente. Mas espera aí, eu vim ver o meu Jesus. Aquele varão que estava em cima da pedra olhou para ela e disse: mulher, o que tu está fazendo aqui, mulher? Volta para casa. Não, eu vim ver o meu Jesus. Eu vim ver o meu filho que está aí. Não, mulher, você não está entendendo, mulher. Por que procurais o vivo no meio dos mortos? Aquele a quem tu está procurando já ressuscitou. Sepultura é lugar de morto, sepultura é lugar de quem não tem mais vida. Mas aquele quem tu procura, ele morreu no primeiro dia, estava morto no segundo dia, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê. Não, estou ouvindo glória, deixa eu ver quem crê.
Então ela reconhece que era a voz de Jesus que estava falando com ela. Jesus olha para ela e diz: Maria, vai e anuncia que eu ressuscitei. Agora sabe o que é interessante? A primeira mensageira que anunciou a ressurreição foi Maria, foi uma mulher. Por quê, pastor? Porque Deus usa quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Mas pastor, eu não tenho capacidade. Mas se Deus escolher você, é você. Eu não tenho diploma. Mas se Deus escolher você, é você. Mas eu não tenho recurso. Mas se Deus escolher você, é você. E quem é o homem para querer impedir o trabalhar dele? Porque Ele mesmo diz: operando eu. Levante a tua mão quem crê que nada vai impedir o que Ele tem para fazer na tua vida este ano. A fofoca não vai impedir, a inveja não vai impedir, o diz que não vai impedir, até a macumba que fizeram para você não vai impedir. O macumbeiro, pastor Cid, gastou dinheiro, porque Deus vai impedir aquilo que Deus vai fazer. Eu estou ouvindo o barulho de glória de quem está recebendo a palavra. Aleluia. Ele vai ir sentido a caminho de Emaús. E no caminho de Emaús, ele vai encontrar dois homens, dizendo assim: ó, o mestre morreu, o mestre foi embora. Quando Jesus se apresenta a eles, Jesus está com o teu rosto fechado. Então eles não podiam ver ele, eles não podiam reconhecer ele. Jesus vai se apresentar a eles como um clandestino, como um estrangeiro. E Jesus vai perguntar para eles: o porquê que vocês estão tristes? O porquê que vocês estão assim tão abatidos? É que aquele que nós achou que seria o Salvador de Israel morreu. Aquele que nós achou que se levantou como um grande profeta, com grandes obras e maravilhas, morreu. Agora ele foi crucificado. Jesus está do lado deles e está dizendo para eles assim, mais ou menos assim: cuidado ao antecipar a notícia. Jesus está ouvindo eles, e Jesus está mais ouvindo do que falando. A Bíblia diz que está se inclinando o sol, e quando eles vê que já é esta tarde, eles vão olhar para Jesus, que para eles era estrangeiro, e vai dizer: ei homem, eu sei que você é estrangeiro, você veio de longe, você não quer passar na nossa casa, você não quer jantar com a gente. Enquanto Jesus perguntava e falava com eles, eles não reconheciam. Mas a Bíblia diz, pastor Sidney, que quando eles sentaram na mesa, oh glória a Deus, quando eles sentaram na mesa, que colocaram o pão em cima da mesa, Jesus tomou o pão em suas mãos, e quando Jesus levantou para o céu, ele disse: Pai, eu dou graças ao pão. Aqueles que estavam na mesa olharam e disseram: peraí, esse aí é Jesus, peraí, esse aí é Jesus. Quando ele abençoou o pão, a Bíblia diz que ele desapareceu, e quem estava em volta da mesa começou a ser cheio. Deixa eu ver quem está na mesa aqui hoje. O Pai está te oferecendo pão. O Pai está te oferecendo pão. O Pai está te oferecendo pão nessa noite. Rimidúria canderaias. Aleluia. Abençoou o pão e desapareceu. Olha que coisa forte, que quando ele desaparece, agora ele vai aparecer aonde já tinham recebido a notícia, não onde? Na casa dos discípulos. Os discípulos estavam lá dentro, mas eles estavam
preocupados e desesperados. A porta da casa vivia fechada, porque a perseguição agora, o alvo agora, não era mais Jesus. O alvo agora seria os discípulos. Então, a Bíblia diz que está eles dentro da casa, e daqui a pouco, alguém bate na porta. Um está olhando para o outro e dizendo: será que é os romanos que vieram atrás da gente? Quem será que está batendo na porta? E a Bíblia diz que aquele que abrir a porta, ele entrará na sua casa e ele ceará contigo. Quando eles abrem a porta, a Bíblia diz que Jesus está entrando. Agora tem algo, pastor Sidney, pastora Thaís, que me chama a atenção, porque quando ele entra na casa dos discípulos, a primeira palavra que ele dá é: Pai seja convosco, porque ele sabia que no coração deles havia preocupação, no coração deles havia desespero. Quando ele entra na casa, ele diz bem claro: Pai seja convosco. O que ele estava querendo dizer com isso? Sabe o que ele estava querendo dizer? Ei, não precisa mais temer, eu cheguei. Não precisa mais se preocupar, eu cheguei. Eu cheguei. Levante a mão direita para o céu. O Pai está na casa, você crê? O Pai está na casa, você crê? O Pai está na casa, você crê? Pai seja convosco. Outro texto: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Havia 3 pontos neste versículo que nós acabamos de ler. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Qual era o primeiro ponto? O primeiro ponto é um ponto que a gente sabe e a gente está recebendo nessa noite. Sabe o que? Havia sobre eles uma palavra. Havia sobre eles uma palavra. E essa palavra não era de qualquer um. Essa palavra era a palavra de Deus. E o salmista diz bem claro que luz para os meus pés é a tua palavra, e ela é lâmpada para o meu caminho. A palavra de Deus, ela tem um poder tão grande, tão grande, tão grande, que fez com que um homem entrasse dentro de um vale. E quando ele entra no vale, a Bíblia diz que ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pega no braço dele e começa a fazer ele rodear em volta dos ossos. Ele poderia andar no meio do vale, sim ou não? Poderia. Ele poderia caminhar no meio dos ossos, poderia. Mas aqueles ossos era Israel de Deus. Então Deus fez ele andar em volta dos ossos, não fez ele andar no meio, porque se ele andasse no meio, ele iria pisar naqueles ossos, e Deus não chamou ninguém para pisar no outro. É por isso que Deus disse para ele: eu vou te conduzir. Porque quando Deus conduz, Deus não faz você e eu pisar em ninguém. Deus não faz eu e você humilhar ninguém. Deus não faz eu e você menosprezar ninguém. Deus faz a gente entender que nós somos servos. Ele começa a caminhar em volta do vale. E a Bíblia diz que enquanto ele está no vale, há uma palavra sublime que vem sobre ele: poderão reviver esses ossos? Ele vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. Mas uma coisa interessante é que Deus vai olhar para ele e vai dizer: então, profetiza. Ele está com autonomia para profetizar. Mas quando ele vai profetizar, ele vai declarar bem forte: ossos secos
não ouve a minha palavra, mas ouve a palavra. Ouve a palavra do Senhor. Que haja ressurreição sobre esses ossos. E pela palavra do Senhor, ossos começaram a colar em ossos, pele começou a se colar em pele, e veio sobre eles o Espírito de vida. Eu quero que você segure na mão de duas pessoas que estão perto de você. Balança a mão dele e diga: é pela palavra dele, é pela palavra dele que você vai. É pela palavra dele que você vai. Diga para ele, não saia daqui sem a palavra dele. Porque quem tem palavra tem segurança. Tem segurança. Quando Deus se encontra com Moisés está preocupado porque ele vai falar com o faraó. Mas Deus distribui a ele uma palavra. E qual foi a palavra? Quando você chega lá, faz o seguinte: não se ponha na frente, mas fale dessa forma. Diga que o eu sou o enviou a voz. Porque quando você disser que o eu sou o enviou a voz, eles vão entender que você está debaixo de uma palavra. Você não veio aqui em vão, não. Você veio aqui porque você está debaixo de uma palavra. E quem está debaixo de uma palavra tem a certeza, tem a confiança de algo grande na sua vida. A palavra de Deus é tão forte, tão forte, tão forte, que quando esse Jesus foi crucificado, os ossos de todos os mortos daquela época eram quebrados. E quando chegou um soldado criptoriano para quebrar os ossos de Jesus, ele não podia quebrar os ossos de Jesus, porque havia uma palavra que os ossos do Salvador ninguém poderia quebrar. Quando o soldado chegou para quebrar o osso de Jesus, aqui não, aqui tem uma palavra. Levante a sua mão, levante. Tem gente querendo quebrar as suas pernas espirituais. Tem gente querendo quebrar os seus sonhos. Tem gente querendo quebrar a tua chamada. Tem gente querendo quebrar a sua adoração. Mas a palavra de Deus para você aqui hoje é: você está debaixo de uma palavra. E quem está debaixo de uma palavra não é quebrado, mas prevalece de pé. Prevalece de pé. Havia sobre eles uma palavra, e a Bíblia diz que essa palavra era poderosa, porque ela não é uma palavra para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa do que fala. Essa palavra era fiel e verdadeira, que o profeta Jeremias, ele chega e diz assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha, é essa a palavra que está sobre você. Agora veja bem, havia sobre eles uma palavra. O primeiro ponto, palavra. Vem comigo, o primeiro ponto, palavra. O segundo ponto, havia sobre eles posição. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que o inimigo quer é te desestabilizar, porque ele sabe que enquanto você tem equilíbrio, o vento pode soprar, mas você não cede, você permanece. Então o segundo ponto que eles deveriam ter era posição. Diga para alguém que está perto de você: qual é a tua posição? Pergunta de novo: qual é a tua posição? Eu começo a falar um pouco sobre posição,
E eu começo a entender que a posição também ela é a obediência a Deus, é cumprir aquilo que Ele me manda, é cumprir aquilo que Ele me fala. Aqueles homens estavam diante de uma palavra, mas eles tinham que manter a posição. Veja bem, na Bíblia, um homem chamado Adão, ele tinha privilégios. Por quê? A Bíblia diz que ele falava com Deus. A Bíblia diz que Deus descia no jardim, e quando Deus descia no jardim para falar com Adão, a Bíblia diz que ele era cheio da presença de Deus. Você imagina o privilégio, você está diante do Deus Altíssimo, você abraçar o Deus Altíssimo, você falar face a face com o Deus Altíssimo. Adão tinha esses privilégios, mas no momento que ele saiu da posição, no momento que ele desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai chamar pelo teu nome, e quando ele vê que não tem mais saída, ele vai se apresentar, e o grande Deus vai olhar para ele e vai dizer: Adão, onde é que você estava quando eu te chamei pelo nome? Ele diz: eu me escondi do Senhor, porque pequei, fiquei nu e tive medo do Senhor. A desobediência de Adão fez ele sair da posição, fez ele sair do centro da vontade de Deus. Mas a Bíblia também vai falar sobre um homem que ele manteve-se firme na posição. Surgiu uma oportunidade melhor, surgiu proposta melhor para ele, surgiu oferta melhor para ele, mas ele bateu o pé. Quem é esse homem, Nabote? Eu não troco, eu não vendo, eu não negocio. Não. Jezabel chegou e diz assim: não, mas eu tenho o melhor para você, mas eu não troco, eu não vendo, eu não negocio. Eu tenho uma palavra sobre mim, e quem tem palavra sobre você não sai da posição. Levante a tua mão para o céu, porque este ano vai chegar proposta. Tem gente aqui, pastor Sidney, que o mundo está te oferecendo proposta, o mundo está te oferecendo oferta, o mundo quer te afastar da presença de Deus, mas Deus está dizendo para ti nessa noite: fica na minha posição. Diga para Jezabel: eu não troco, eu não vendo, eu não negocio. Quando foi em Ezequiel, no capítulo 2, disse para ele: Ezequiel, deixa eu te falar uma coisa, você está fora da minha posição. Aí vai olhar assim e vai dizer: por quê? Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu não falo com o profeta caído, eu não falo com o profeta que não tem posição, eu só falo com o profeta que está na minha posição. Porque estar na posição é identificar que você está no centro da vontade de Deus, é identificar que você está na posição em que Deus está te avistando, e que Deus está dizendo: está sendo provado, mas está chegando a hora de eu honrar Ele, está chegando a hora de eu honrar ela. Posição. Agora veja bem, havia um terceiro ponto neste versículo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E qual é esse terceiro ponto? Deus estava querendo reacender. Estava querendo o quê? Reacender o quê? O fogo do Espírito Santo. Porque quando eles andavam com Jesus, eles tinham a luz de Deus dentro deles. Mas agora o que estava vindo sobre eles, Deus queria reacender.
Eu quero que você pegue na mão de duas pessoas que estão perto de você. Diga para ela, diga para ele: esse ano tem que ser muito mais. Fala mais alto: esse ano tem que ser muito mais. Muito mais fogo, muito mais unção, muito mais adoração, muito mais perseverança, muito mais jejum, muito mais santificação, muito mais leitura da palavra de Deus, muito mais. E a Bíblia diz, eu estou terminando já, a Bíblia diz que quando Moisés e Arão, eles entravam na tenda do encontro, e eles saíam da tenda do encontro, que eles queimavam o holocausto, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava sobre Israel, e todos eram envolvidos pela presença de Deus. Mas quem entrou na tenda? Era Moisés e Arão. Mas na presença de Deus não tem melhor, não tem maior. Você entrou aqui, Ele quer encher você também. Glória a Deus, Ele quer avivar a tua vida também. Ele quer renovar a sua vida também. E lá em Israel havia um costume, e esse costume era o seguinte: o sacerdote, para ele levantar um sacrifício a Deus, ele ponhava as suas melhores roupas, pegava roupas de linho, ia até o sacrifício, queimava o sacrifício, era a noite inteira queimando o holocausto. Mas quando chegava pela manhã, tinha que vir um grupo de pessoas para tirar a cinza. Outro grupo de pessoas pegava a lenha. Outro grupo de pessoas colocava fogo na lenha. aleluia, O que quer dizer isso, pastor? Ninguém faz nada sozinho. aleluia, Um tirava a cinza, o outro colocava lenha, o outro colocava fogo na lenha, o outro abanava o fogo. E a Bíblia diz que havia uma profecia que aquele fogo não poderia apagar. É por isso que no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz: e o fogo arderá continuamente sobre e não se apagará. Eu quero que você olhe para alguém que está perto de você, diga para ele: eu tiro a cinza, você coloca a lenha. Vai. Diga para ele: eu tiro a cinza, você coloca a lenha. Agora diga para o outro: eu coloco a lenha, você coloca o fogo. Diga para o outro: você coloca o fogo e o outro no fogo. Mas o fogo não pode se apagar. Deixa eu ver quem veio para tirar a cinza hoje. Deixa eu ver quem veio para lenha hoje. Vai reacender a chama do Espírito. Levante a sua mão, levante.
Tem gente aqui que o inimigo está doidinho, está desesperado para te tirar do centro da vontade de Deus. Mas Deus está dizendo, fica. Pastor, mas eu estou sendo humilhado lá. E Deus está dizendo, fica. Estão falando mal de mim lá. E Deus está dizendo, fica. Estão sujando meu nome lá. E Deus está dizendo, fica. A minha palavra é para você ficar. Sabe por quê? O lugar que você foi humilhado é o lugar que eu vou te honrar. O lugar que você chorou é o lugar que você vai se alegrar. O lugar que você foi humilhado é o lugar que eu vou te exaltar. Posição. Terceiro, reacende a chama de novo. Fica de pé. Reacende a chama de novo. Olha para mim aqui, olha para mim. Ninguém pode sair sem estar aceso por ele. Porque quando você não é aceso por ele, você não tem a luz do Espírito dele que brilha em você. E automaticamente o que vem sobre você te destrói, acaba com você, tira a tua estrutura. É por isso que hoje ele vai reacender a chama dele sobre você. Porque uma pessoa com a chama acesa não é melhor do que ninguém, não é maior do que ninguém. Mas alguém que bate o olho nela, alguém que bate o olho nele e fala, ali vai a diferença. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Porque uma pessoa cheia não é vista pela roupa, pelo sapato, pelo carro, pela casa, pelo dinheiro. Não. É pela palavra, é pelo poder da palavra que está sobre a sua vida. E eu quero que você segure a mão de alguém que está perto de você e levante a mão dele para o céu. Porque hoje há uma palavra sobre você. Essa palavra vai fazer você manter posição. O vento está balançando o barco de muita gente aqui. Mas Deus está dizendo para mim aqui nesse altar, ei, tu é minha palmeira. Que quando o vento sopra, ó, balança para a esquerda, balança para a direita. Mas quando o vento cessa, fica de pé no mesmo lugar. Você não vai sair da posição, porque foi Deus que te colocou aqui. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te chamou para a grande obra. E para o desespero do inferno, além de você ficar na posição, ele vai reacender a tua lamparina. Lamparina apagada não dá glória mais. Lamparina apagada não prega mais. Lamparina apagada não louva mais. Lamparina apagada não ajuda o pastor mais. Lâmpada apagada não cultua mais. Mas hoje Deus está dizendo,
passando fogo aqui. Vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo. Vai sentindo. Esse culto foi preparado para você receber. Eu mandarei o Consolador. E quando vier, ele vai abraçar e beber. Mas existia, eu tava pra casa, mas simplesmente aí ficaram. Diga para ela, diga para ele, se nessa noite, mais alto, se nessa noite